Se o UFC oferecesse milhões de dólares para colocar Johnny Walker contra Walter Walker no octógono, você acha que eles aceitariam? Pois a resposta acabou de sair, e talvez ela surpreenda muita gente. Depois de meses trocando indiretas, zoações e fazendo parecer que a relação entre os dois estavam completamente destruída, Walter Walker finalmente abriu o jogo, e a resposta dele diz muito mais sobre a família Walker do que sobre o MMA. Fala galera, durante muito tempo a gente acreditou que Johnny e Walter Walker estavam praticamente brigados. Teve provocação, postagens, entrevistas, teve fã acreditando que um dia o UFC poderia até vender essa luta. Só que agora o próprio Walter colocou um ponto final nessa discussão. E sinceramente a resposta foi muito mais humana do que eu esperava. Porque existe uma diferença enorme entre fazer graça na internet e entrar no octógono para machucar o próprio irmão. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Quem acompanha o UFC sabe que a relação dos irmãos Walker sempre chamou a atenção, principalmente porque eles têm personalidades completamente diferentes. Johnny sempre foi extravagante, carismático, imprevisível, enquanto Walker ganhou fama pelo humor ácido, pelas provocações e pela personalidade irreverente. Nos últimos meses, os dois passaram a trocar farpas na rede social. Muita gente começou a imaginar que havia uma briga séria. Alguns até sugeriram que o UFC poderia transformar isso em dinheiro, porque vamos ser sinceros, uma luta entre irmãos venderia muito. Só existe um detalhe, uma coisa é entretenimento, outra é família. Numa entrevista, Walter foi extremamente sincero. Ele praticamente desmontou toda a narrativa de rivalidade. Segundo ele, as provocações nunca passaram de brincadeiras. Ele chegou a dizer que eles brigavam desde pequeno, treinavam juntos, saíam na mão. Isso sempre aconteceu, mas dentro da família, sem plateia, sem cinturão, sem milhões assistindo. E aí vem a parte mais interessante. Walter explicou que uma luta oficial mudaria completamente o contexto, porque quando existe um vencedor, automaticamente existe um derrotado. Isso pode atingir o ego, pode criar ressentimentos, pode destruir uma relação construída durante décadas. Essa talvez seja a fala mais madura da entrevista. Hoje o esporte vem de rivalidade, vem de sangue, vem de conflito, mas existe uma linha que nem todo mundo está disposto a cruzar. Outra declaração chamou a atenção. Walter revelou que foi Johnny quem o levou para o MMA. Mais do que isso, disse que seu sobrenome de luta é uma homenagem ao seu irmão. Seu nome verdadeiro é Walter Ignácio. O Walker veio justamente por causa do Johnny. Ou seja, existe uma dívida de gratidão. Ele afirmou, se não fosse ele, eu não estaria onde estou hoje. Essa frase praticamente encerra qualquer discussão. E isso muda completamente a leitura de muita gente fazia das provocações, porque elas sempre pareciam ataque. Na verdade, segundo Walter, era apenas o famoso bullying entre irmãos. Quem tem irmão entende. Você implica, provoca, zoa. Mas se alguém de fora mexer, a história muda completamente. Agora vale pensar pelo lado do UFC. Será que o UFC gostaria dessa luta? Comercialmente? Sem dúvida. Seria um enorme atrativo. O marketing praticamente se venderia sozinho. Mas esportivamente, nem faz sentido. Hoje Johnny atua em outra categoria. Walter constrói sua carreira entre os pesos pesados. Ou seja, nem o casamento esportivo favorece essa possibilidade. Agora eu vou falar uma parada pra vocês. Eu acho que existe um limite para o entretenimento. Nem toda luta que vende dinheiro deveria acontecer. O UFC já promoveu amigos lutando, ex-companheiros de equipe, parceiros de academia, mas irmãos é diferente, porque depois que a porta do octógono fechar, não existe meia força, não existe carinho, não existe vou bater devagar, é cotovelada, é ajoelhada, nocaute, finalização. Você realmente quer ver um irmão apagando o outro? Eu sinceramente não. Eu acho que o Walter acertou completamente ao cortar esse assunto muito antes de alguém transformasse isso em um espetáculo. Agora eu quero saber de vocês, se o UFC oferece essa luta, vocês aceitariam assistir? Ou existe um limite que o esporte não deveria ultrapassar? Vocês acreditam que o Johnny teria a mesma resposta? Ou acha que ele aceitaria? Comente aqui embaixo, quero ler a opinião de vocês. A entrevista mostrou uma imagem completamente diferente daquela construída nas redes sociais. As brincadeiras continuam, as provocações continuam, mas o respeito permanece maior do que qualquer dinheiro. Walter deixou claro que o Johnny foi o seu maior incentivador, seu exemplo, seu ídolo. E algumas relações simplesmente valem mais do que qualquer bolsa milionária. E talvez essa tenha sido a maior vitória dessa história. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para acompanhar todas as notícias do mundo do MMA. E comente aqui embaixo, você gostaria de ver Johnny Walker contra Walter Walker? Ou essa luta nunca deveria acontecer? Nos vemos na próxima.